Na verdade, então é isso aqui. O que é que acontece? A própria criação nos deu os olhos para olhar no homem. Isso está nos representar que, na verdade, a nossa luta é contra homens e homens. A própria criação nos deu as mãos para baixo. Está nos mostrar que a vossa luta é a escavação da terra para você conseguirem as coisas. Se nós pudermos, se na verdade o que nos mostram na religião fosse verdade, então o Criador podia nos meter a andar assim, tudo pedir para cima. Porque, na verdade, tudo, até tem pessoas que já não trabalham, mas todos os dias só peçam. Então isso é errado. Então o que é o seguinte? Muitas das vezes você está vivendo num local onde tem tanta mina, tem tanta riqueza, mas você todos os dias aí na igreja pedir, o outro aí que vem de fora que está a recolher todos os diamantes, está a recolher tudo. Então uma maneira que, na verdade, uma das maneiras que nos mostram para nos roubar tudo que é nosso, é assim, você olha tudo em cima, tudo assim em cima, e depois eles começam a tirar na escondida enquanto você está a olhar. Isso não, isso aqui é uma maneira que, na verdade, muita da religião nos mostraram para, na verdade, nos fixarem, roubarem o que é nosso. Na verdade, Deus, na verdade, é o seguinte, essa luz que existe em nós mesmos representa a divindade. Essa luz que fica aqui representa uma divindade. Então, na verdade, o próprio Criador já vive, a própria criação já vive representando em nós mesmos pela luz. Então, na verdade, existe, na verdade, as suas outras representações grandes, que vão pelo céu, onde está o Altíssimo. Então, enquanto essa luz nós confiarmos que existe em nós, já produz libertação. Não preciso olharmos para o céu, porque a salvação já deixou aqui na terra que essa luz é chamado Cristo. Então, essa luz, nós acreditamos nessa luz, então nós já ficamos salvos. Agora, o próprio Criador, muitas das vezes, ele fez a terra como uma máquina, uma indústria programada. Muitas das vezes o que acontece? Programa-se a indústria. Quem na verdade é um programador sabe disso. Quando programa-se uma indústria, ele pode na verdade colocar o tempo até aquela para desprogramar. Então ele pode colocar 2.000 anos, por exemplo, o Criador. Vou colocar 2.000 anos para posteriormente vir reprogramar a Terra outra vez. Então, na verdade, no final de todas essas, no final de todos esses 2.000 anos que ele, na verdade, estabeleceu, então, as máquinas, por exemplo, na indústria, começam a funcionar já mal. Então, é tipo a humanidade. A humanidade, no final do quase o agir de Deus, começa a ter uma percepção muito errada, a maldade aumenta. Então, na verdade, o Criador, existe espiritualidade grande lá, é que desce sobre a terra para vir ordenar a terra, é que aí estão dizer a vinda do Filho do Homem na terra. Então, para uma pessoa, um espírito programar, ou uma pessoa programar uma máquina, vai haver sacrifício. Então, todas as vezes que Deus desce na terra, tem que haver sacrifícios grandes, porque essa pessoa, quando chegar na indústria para programar, vai ver se sai, vai daí, aquilo é sacrifício. Então, sempre quando Deus está para descer na terra, tem que haver muito sacrifício, anos de fartura, porque na verdade aquilo que está errado, ele tem que endireitar. Então vem que ver uma luta, porque os próprios errados também lutam para que não se endireita. Por isso é que nós estamos a ver muita maldade na terra nesses últimos tempos. É porque o fim dos tempos chegou. É porque na verdade, quando chega o fim dos tempos, tem que haver sim, tem que haver muita maldade, porque tem que nascer homens escolhidos. Então os homens escolhidos atraem muita luta. Então, na verdade, nós chegamos nos fins dos tempos. Por isso é que estamos a ver a terra com tanto sofrimento. Por isso, na verdade, que no princípio eu falei nós falamos a respeito da guerra. Se nós percebemos a falta de sabedoria no mundo, porque na verdade o Criador tirou a sua sabedoria. A própria Bíblia está a mostrar em vários versículos, está a dizer que na verdade que eu selei, como por exemplo o livro de Salmo está a dizer sela. O livro de Abacu está a dizer sela. De Daniel está a dizer sela para o tempo do fim. Apocalipse está a dizer sela. E está a dizer que Cristo é o digno de abrir o selo.
Todas as palavras do divino na terra são codificadas. Porque, na verdade, o mundo está sob tutela do maligno. Então, o próprio Criador codifica as suas escrituras. Como a Bíblia foi inspirada para ser escrito, então a própria Bíblia tem que ser inspirada para ser lido. Por isso é que a Bíblia está dizendo, no livro de Isaías 29:11, em vocês foi dado uma só visão igual de um livro selado e sagrado. Está a dizer que, na verdade, nós tivemos a Bíblia, mas com vários selos. Então está a dizer como, por exemplo, alguém te dá um multicaixa e dizer, eu venho, e a família começa passando mal, mas você não tem o código do multicaixa. Então, quando esse descer, um dia descer, o dono e te fala assim, o código é X, então o sofrimento vai acabar na família. Então está a dizer que a Bíblia selada, quanto descodificada, produz glória para o povo sacrificado. Então, na verdade, a Bíblia estava selada. A única maneira é Cristo usar homens para, na verdade, abrir o selo para haver entendimento. Porque não há entendimento sobre a escritura divina, e quando não há entendimento há problema. Porque Deus não pode colocar algo aberto e com tanta discrepância. Não. Quando Deus fala para falar na terra, tem que haver harmonia de entendimento. Então, na verdade, a Bíblia está selada e produziram a Bíblia como mentira. Porque quem não entende é fácil de mentir. Então nós estamos aqui a dizer que, na verdade, as coisas espirituais são a única vertente que não houve discrepância, porque, na verdade, religião, Deus não é contra o fanatismo, Deus não é pelo fanatismo. Religião produz fanatismo. Deus, na verdade, o que Ele pede nos homens é a santificação. Santificação é se abster de tudo que é errado e se ligar simplesmente a Ele. Você pode ser fanático, lutar pela tua religião, mas para Deus isso não é nada. Porque, na verdade, quem é espiritualista, não importa ser de que área, mas se sentarem juntos, eles conseguem ter compreensão das coisas, porque espiritualidade é uma outra questão, religiosidade é outra questão. Então, na verdade, nós temos uma compreensão a respeito das escrituras do divino, muito difícil se compreender, porque, na verdade, o que acontece? Quanto a Moisés, Moisés representou como caminho a palavra divina. Então, Jesus Cristo, a alma de Moisés, eu já disse no vídeo, a alma de Moisés é a mesma do Filho do Homem, porque Moisés é o caminho. Por isso é que ele disse, lembra quando eu estava no princípio contigo? E o próprio Jesus também está a dizer assim, em João, a palavra, quer dizer, também está a mostrar que também é a mesma palavra que estava no princípio com o próprio Criador. Então a própria alma do Moisés é a mesma que o Filho do Homem, mas a diferença está na carne, é que a carne de Jesus é uma carne totalmente criada, diferente da humanidade. Então, na verdade, o que acontece aqui são os caminhos de Deus, é a palavra de Deus. Então Deus entorta o seu caminho. Por quê? Para Israel, uma estimativa do Egito até Israel são 1.400 quilômetros até chegando lá. Mas, na verdade, nós vimos que o povo ficou 40 anos no deserto. Então, o próprio Deus encurtou o seu caminho. Então, se o próprio Criador encurta o seu caminho e Ele é o caminho, o próprio Moisés, então Deus está dizendo assim, que, na verdade, ninguém jamais, a minha mente está acima da vossa mente. E a minha compreensão está acima da vossa compreensão. Então, pegando a Bíblia para dizer assim, isso não está escrito na Bíblia, é um perigo. É um perigo por quê? Porque, na verdade, nós vimos tanta coisa, nem o telefone está escrito na Bíblia, mas ninguém consegue se desfazer do telefone. Mas se você conversar com alguém de uma religião, vai te falar que isso não está escrito na Bíblia. Então, o que é o seguinte, a Bíblia não é imagem de Deus. O homem que é imagem de Deus, a Bíblia só teria mais força se viesse do céu para a terra. A Bíblia foi inspirada pelo homem. Quer dizer que a própria escrita dependeu do homem. Então o homem que tem que dar compreensão na Bíblia. Não a Bíblia dá compreensão no homem. Então é o errado das pessoas está aí. Eles vão buscar compreensão na Bíblia. É o errado. Porque a Bíblia, a própria imagem de Deus é o homem. A Bíblia é a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus que Jesus está a dizer. Que em vocês eu vos falo em ilustração, mas a vocês, meus discípulos, eu vos relato os segredos sagrados. Está a dizer ilustração.
é toda a palavra ouvida, mas não compreendida. Então Jesus também, na verdade, segregava também o caminho. Então segregava também o caminho. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade que muitos, na verdade, não explicam. O próprio Jesus ele segregava o caminho de Deus. O próprio Moisés segregou o caminho, dando tanta volta. Então tem que ter pessoa levantado, como o caminho Deus encurtou. Tem que ter pessoa para escreverem direito em linhas tortas. Isso é que vem em segredos sagrados. E segredos sagrados representa aquilo que não há compreensão. Então Deus tem que levantar gente totalmente com compreensão para, na verdade, onde ele escreveu, na verdade, com a linha. Então as pessoas vão pegar, vão escrever direito para haver compreensão sobre a humanidade. A Bíblia, enquanto o mundo estiver sob o poder do maligno, a Bíblia não podia estar aberta porque tem muita verdade que o maligno podia compreender e não podia dar a Bíblia a nós mesmos, porque ele sabe é um perigo. Então é a Bíblia, é todos os livros que tratam do divino, foi codificado, mas retratando a respeito da luz, da compreensão à humanidade. Quanto a isto, está a dizer que, na verdade, Jesus Cristo está a dizer assim, amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Está a dizer a respeito do povo. Deus sim criou inimizade entre povos, mas está a dizer ao teu irmão, o teu próximo, ainda que te fazer mal, você na verdade lhe perdoa. Então o teu próximo, na verdade você pode lhe perdoar, mas os inimigos que o próprio Criador fala, está a falar pessoas de outro sítio. Tipo, por exemplo, uma boa parte do povo do Brasil são o nosso próximo, por isso é que tem um ditado que diz, o que vem de baixo não nos atinge, porque na verdade nenhum do Brasil, nenhum brasileiro jamais vai criar empresa aqui e vai nos tratar mal. Nós vimos isso, por exemplo, no tempo da Odebrecht. Muitos jovens estavam a ter casa, carro. Mas nós estamos vendo os que estão vindo de longe, de cima, tá nos atinge. Então, o que vem de cima nos atinge, porque muitos deles não são nossos. Não são nossos. Mas essa linhagem que desceu para baixo, para o Brasil, eles continuam. Tem muitas culturas aqui em África que faz parte lá no Brasil ainda mantém-se por causa da espiritualidade. Deus não segue cor nessa época, mas ele segue a luz. A partir daqui esse povo fizeram uma junção, então a luz começou a descer sobre povo contra povo, porque na verdade Deus já protegeu um povo faz tempo. Esse povo é que é o povo espiritual, porque este cabelo só não é partilhado, porque este cabelo se partilhar tanto, na verdade, pode haver maldade, porque assim como muitas mulheres lá no Médio Oriente, Ocidente, cortam cabelo e trazem aqui. Se fosse esse povo espiritual, teríamos muitos problemas, porque nós somos precisados a partir da ponta do cabelo, até na ponta da unha para se fazer ritual. Então nosso cabelo não é permitido a partilha. Então está a dizer que este povo é o povo de Deus. Como na verdade vão dizer que Jesus tinha outra cor? Os profetas tinham outra cor. Se nós, na verdade, as mortes de lá são, na verdade, aproveitável o sangue, porque a alma desses vão para o jardim da morte. Por causa dessa luz que está em nós, como a alma é preta, então essa luz está colada na alma, nossa alma continua a ser visível no mundo das trevas. Então essa alma tinha que ser preso, mas já eles, como a alma dele é tudo preta, não tem luz, então desaparece, não é agarrado. Então vai pelo jardim da morte. Então esse povo é o povo, na verdade, espiritual. Por isso é que todas as mortes aqui são mais espiritual. Então muitas das vezes o que acontece? Nesses lugares eles vão fazer guerra, vão fazer lá uma sanzala, fazer uma invocação terrível. E depois haja muita matança aí por causa do sangue e aproveitamento de outras coisas espirituais. Então é fazer uma preparação no local. É isso que eu contei no princípio. Que a terra em si pede sangue, os espíritos do mal pedem muito sangue. E quanto mais houver dificuldade no mundo, os espíritos começam a clamar mais sangue sobre o altar. Então as pessoas também que têm a vontade de ter mais bem material também vão todos os dias, vai se multiplicando os maldosos, vão se oferecendo no reino das trevas. Então todas as pessoas, como na verdade o sacrifício desse animalesco, tornou-se agora um sacrifício pessoal, porque o próprio Criador também te permitiu. A partir da que o Criador entrega
o seu filho, a parte dele está a dizer que eu já não quero mais sacrifício de animal. Agora vocês vão ter que também fazer sacrifício também de sangue. Então o verdadeiro sacrifício nessa altura foi o sacrifício de sangue humano. Podem, muitas das vezes, os espiritualistas sabem, podem te pedir galinha, podem te pedir animal, mas posteriormente vão te pedir sangue, porque todo sucesso tem que ser agarrado, na verdade, com sangue humano. Por isso é que estamos a ver muitas empresas estão a trabalhar, o homem cortou o dedo, cortou a mão, tem que haver sangue no terreno. Então isso aqui temos que compreender, a terra em si representa sacrifício. Então não sabendo disso, não vamos saber a identidade, nós primeiro temos que saber quem somos nós. Por que esse povo sofre muito? Porque, na verdade, uma lavra nunca está organizada. Se nós, na verdade, pegamos numa lavra, hoje saiu a plantação, vai haver a colheita, amanhã vai ficar todo estragado. Por isso é que aqui também é assim, aqui é uma lavra. Então, bem-aventurado é quem faz a recolha. Aqui é uma lavra, por isso é que aqui, o prédio aqui constrói um prédio de 50 anos. Depois desse prédio vão ter que deixar cair e construir também mais de 20 anos, conforme está acontecendo com nossos edifícios aqui. Porque aqui é uma lavra, aqui não pode ter coisa de tantos anos. Mas nós saímos lá em cima, vamos ver, edifício com 300 anos, 200 italianos, mas aqui não pode, porque eles criaram isso como uma lavra. Então uma lavra nunca vai ser organizada. Por isso é que todas as vezes que num país, o sítio onde tem mais recursos nunca é organizado, porque aquele é considerado uma lavra, a lavra nunca foi. Então está a dizer assim, que o norte nos fez como sacrifício deles, e nós não temos a quem se sacrificar, porque embaixo de nós está o mar, então vamos sacrificar quem? Então, na verdade, o mínimo que temos é compartilhar sofrimento até com o povo do sul do Brasil. Então tem o poder, nessa época é aquilo que eu disse, na verdade, o que acontece? O que acontece? A mentira é o seguinte, em 1914, houve a Primeira Guerra Mundial. De 1914 até 1918 terminou, começa a doença, de 1918 até 1920. Em 1921, os Estados Unidos se torna potência mundial, até 100 anos que foram dados para ele. Então, tem que se trocar potência mundial, não fica num sítio. Por isso é que vimos anteriormente, o Egito já era potência, a Grécia já era potência. Muitos países, então, chegou um tempo que eles tinham que dar nos Estados Unidos. Então, nessa época, os Estados Unidos tinham que dar a potência mundial na Rússia. Por isso é que estamos a ver ela se desvincular tudo. Nós estamos a pensar, não, está abandonando a ONU, a Unesco, a OMS. Não, esse aqui está perdendo o poder. Está perdendo o poder, e sim, porque na verdade já não é ele a governar o mundo. Está a chotar as pessoas. Porque está a falar, se eu já não vou ter condições de organizar o mundo, como é que vocês estão mais aqui? É porque ele vai ter que passar o poder no sítio, mas não vai vir falar. Não vai vir falar por quê? Porque é um segredo espiritual. Então, o mesmo que aconteceu naquela época, só trocaram, agora meteram a doença. Primeiro meteram a Covid-19, que é igual àquela doença, é mesmo. E depois colocaram a guerra para atrapalhar. Então, foi 7 anos, de 1914 até 1921 que se constituiu a América se tornou potência mundial. Foi 7 anos. De 2020 até 2027 é obrigação a Rússia se constituir como potência mundial. Por isso é que estamos a ver, está a se desvincular. Não estamos onde essas potências vão ter fixada. As sedes de muitas dessas potências vão ter que sair dos Estados Unidos para ser fixada na Rússia. Para, na verdade, a Rússia se tornar potencial mundial, porque eles vão dar conta que ninguém tem potencial nessa época, melhor do que a própria Rússia. Então é uma maneira de fechar as vistas do próprio mundo, da própria humanidade, como não há entendimento da humanidade. Eles fazem reflexão deles na carne, enquanto que eles dominam o espírito. Então vai tendo essa credibilidade, esse problema de analisar as coisas. Não, dá para ver.